Hoje a gente vai falar de um assunto que está bem no coração da medicina, mas que, muitas vezes, fica meio que escondido, sabe? A segurança do paciente. É algo super importante, um direito básico, mas que, como a gente vai ver, enfrenta uns desafios enormes. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos direto aos números, que já dão um susto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dimensão do problema é impressionante. Pensa só nisso. 1 em cada 10 pacientes sofre algum tipo de dano enquanto está recebendo cuidados de saúde. 1 em cada 10. Não é um número pequeno, né? É uma realidade que afeta milhões de pessoas. E o resultado disso é devastador. A falta de segurança no cuidado médico leva a mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo todo. É um número que faz a gente parar e pensar como é que sistemas feitos para curar acabam às vezes causando tanto dano. E o mais interessante é o contraste com o que a gente acabou de ver. Porque o princípio mais básico da medicina é esse aí. Primeiro, não causar dano. Só que existe um abismo gigantesco entre o que se quer fazer e o que acontece na realidade. O nosso papo aqui é justamente para tentar entender por que esse abismo existe. Para a gente conseguir explorar essa questão, a nossa análise vai ter 5 partes. Primeiro, a escala do problema, que a gente já começou a ver. Depois, vamos entender por que a culpa geralmente não é das pessoas e sim dos sistemas. Daí, vamos falar sobre como criar uma cultura de segurança, quais as ferramentas modernas que existem para isso e, por fim, o papel fundamental de cada um nesse processo todo. Bom, aqui está a grande virada de chave quando o assunto é segurança do paciente. É parar de procurar culpados e começar a olhar para o todo, para o quadro geral. A grande maioria dos erros não acontece por causa de uma única pessoa, mas por causa de falhas no sistema em que ela trabalha. E aqui a gente vê a diferença bem clara. A abordagem antiga da culpa individual só quer saber de uma coisa: quem errou? Já o pensamento sistêmico faz uma pergunta muito mais inteligente. Por que as nossas defesas falharam? É sair daquela caça às bruxas, sabe? E partir para uma análise que realmente ajuda a melhorar, que entende que os profissionais de saúde trabalham em ambientes super complexos e de altíssima pressão. E isso aqui mostra perfeitamente como o problema é complexo. O dano ao paciente raramente tem uma causa só. A OMS aponta para essa teia de fatores que se conectam. Vai desde a organização do hospital e a tecnologia usada, passa pela comunicação da equipe e o comportamento das pessoas e chega até no envolvimento do próprio paciente e em impressões externas, como políticas públicas. E quando o sistema falha, não é só o paciente que sofre. Existe esse conceito, o de segunda vítima, que mostra o impacto emocional gigantesco que esses eventos têm nos próprios profissionais de saúde. Eles carregam uma culpa, um estresse, uma ansiedade. Isso prova que um sistema que falha com o paciente também está falhando com quem cuida dele. Então, ok, se o problema está no sistema, a solução precisa começar pela cultura do lugar. É preciso construir uma cultura de segurança, que é, na verdade, a base, o alicerce para qualquer melhoria de verdade na prevenção de danos. Mas afinal, o que é essa tal de cultura de segurança? Bom, é um ambiente onde a segurança não é só um cartaz na parede, mas a prioridade número 1 em todas as decisões. É um lugar onde todo mundo, do diretor ao pessoal da limpeza, se sente à vontade para apontar um risco ou relatar um erro, porque sabe que isso vai gerar aprendizado e não punição. E como é que se constrói essa cultura? Especialistas no assunto, com os do Guia do IBSP, apontam para 4 pilares principais. Primeiro, uma liderança que está de fato comprometida com a causa. Segundo, canais de comunicação abertos e honestos. Terceiro, um compromisso de aprender com os erros, sempre. E quarto, o envolvimento de toda a equipe, porque segurança é trabalho de todo mundo. Certo, uma cultura forte precisa das ferramentas certas para virar realidade. Agora, a gente vai dar uma olhada no arsenal de pessoas e tecnologias que formam o kit de ferramentas moderno para a segurança do paciente. Segurança é um jogo de equipe, não tem jeito. Cada profissional tem um papel fundamental. A enfermagem está ali na linha de frente, gerenciando tudo. O farmacêutico fiscaliza todo o ciclo do medicamento. O médico foca no diagnóstico certo. O nutricionista evita desnutrição e interações perigosas. E o fisioterapeuta cuida dos riscos físicos. Juntos, eles formam uma verdadeira rede de proteção. E essa equipe está sendo cada vez mais ajudada pela tecnologia. Prontuários eletrônicos diminuem erros de comunicação. Sistemas de apoio à decisão dão alertas sobre alergias ou interações de remédios. Códigos de barras garantem que o medicamento certo vai para o paciente certo. E a inteligência artificial, olha só, já está começando a prever riscos antes mesmo deles acontecerem. Cada tecnologia dessas é uma camada a mais de proteção. A gente já falou dos sistemas, da cultura, da equipe e da tecnologia.
Mas está faltando uma peça final. E olha, importantíssima nesse quebra-cabeça: o próprio paciente. A segurança não é uma coisa que simplesmente acontece com os pacientes. Eles são parceiros ativos nesse processo. E esse número da OMS mostra a força dessa parceria. Um paciente ativamente engajado pode diminuir a chance de danos em até 15%. Isso é muita coisa. É a prova de que uma voz informada que participa do cuidado pode ser uma das barreiras de segurança mais eficientes que existem. Tá, mas e na prática? Qual a diferença? Um paciente passivo é aquele que só aceita, que assume que está tudo certo. Já um paciente engajado, não. Ele pergunta: que remédio é esse? Por que eu preciso fazer esse exame? Já lavaram as mãos? Ele participa das decisões, confere as informações e, no fim das contas, vira parte do time de segurança. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, quase uma provocação. Em um sistema tão complexo como esse, e se a barreira de segurança mais importante de todas não for uma tecnologia de ponta ou um protocolo super detalhado, mas sim o próprio paciente, bem informado e ativo no seu cuidado? É uma ideia poderosa que redefine o jogo da saúde e coloca o poder onde ele também tem que estar.